Se você tem mais de 40 anos e ainda acredita que o medo é seu protetor, permita-me dizer algo que pode doer. O medo não protege, ele aprisiona. E o pior, ele faz isso com tanta sutileza que você nem percebe as grades se fechando. Quantos anos mais você pretende negociar seus sonhos em troca de segurança? Quando foi que você decidiu chamar essa cela de conforto? O medo é um mentiroso habilidoso. Ele se disfarça de prudência, de lógica, de bom senso, e por trás desse disfarce rouba oportunidades, sonhos e anos inteiros da vida de um homem. Eu vi isso acontecer com pessoas que tinham tudo para vencer, mas preferiram ouvir a voz do medo. Ele não chega gritando, ele sussurra. Sussurra que você não está pronto, que ainda não é a hora certa, que talvez amanhã as condições sejam melhores. Mas o amanhã chega e nada muda. E enquanto isso, os sonhos vão murchando como flores esquecidas no canto de uma sala. O medo não mata de uma vez. Ele sufoca aos poucos e o faz com uma paciência assustadora. Quando comecei a estudar sucesso e fracasso, percebi que não eram dinheiro, contatos ou inteligência que paralisavam as pessoas. Era o medo. Medo do fracasso, do julgamento, da rejeição. Quanto mais se ouve essa voz, mais ela se fortalece, até virar prisão. Vi homens brilhantes perderem tudo, não por erro, mas por não decidir, esperando a oportunidade perfeita que nunca veio. Pense em Andrew Carnegie, nascido pobre na Escócia. Ele não esperou sorte. Entregava telegramas, observava, aprendia e agarrava oportunidades. Perguntava-se, e se der certo, em vez de ouvir o medo? Passou de garoto pobre a construtor de impérios, porque entendeu que o medo é apenas uma opinião, não um fato. Conheci um amigo que sonhava abrir negócio, tinha recursos e ideias, mas ficava repetindo, e se eu fracassar? Os anos passaram. Outros menos preparados prosperaram. O que os separou não foi talento nem sorte, mas coragem de agir. O medo sempre parecerá sensato. Ele diz, espere o momento certo, mas o momento certo não existe. A vida recompensa quem age, não quem espera. Agir mesmo com dúvida, frio na barriga ou risco é o que constrói coragem. Eu mesmo fracassei inúmeras vezes. Manuscritos recusados, projetos que desabaram, acordos quebrados. Cada recusa virou lição. Anotar, estudar, corrigir e voltar ao combate transformou meus tombos em degraus. Grandes inventores, como Alexander Graham Bell, falharam muitas vezes antes de encontrar a solução certa. Persistência não é teimosia cega, é aprender com cada erro até alcançar o sucesso. Como transformar, então, cada fracasso em um degrau concreto e não numa cova onde enterramos nossos sonhos? Minha experiência prática, e a de muitos que estudei, recomenda um procedimento simples, testável e repetível. Primeiro, descreva o fracasso com frieza. Escreva os fatos, o que aconteceu, quais decisões levaram a isso, quais pressupostos falharam. Em seguida, extraia exatamente 3 lições acionáveis. Uma sobre estratégia, o que mudar na abordagem, uma sobre execução, que hábito preciso ajustar, e uma sobre mentalidade, que crença limitante me paralisou. Depois, transforme cada lição numa hipótese, um pequeno experimento com prazo e condição de sucesso mensurável. Experimente em pequena escala, recolha dados, ajuste, repita. Assim você reduz o risco real e explora o erro como informação, não como sentença. Considere um homem de 40 e poucos anos, com economias guardadas e o medo de investir. Ele pode temer perder os dólares que demorou a juntar, pensar que um erro agora será catastrófico. Em vez de paralisar, proponho uma tática prática: dividir a quantia em 3 partes. Uma para um experimento de baixo risco, um teste de mercado, 30 dias. Outra para educação e conselho, ler, conversar com quem já tentou. E a terceira para segurança imediata.
Se o experimento falhar, será fechado em 30 dias e as lições vão direto para o registro. Assim, o erro é curto, barato e extremamente instrutivo. Você não precisa colocar a casa em risco para aprender. Precisa, sim, aprender deliberadamente. Há uma razão psicológica por trás dessa prescrição. Quando um homem apenas sofre fracassos sem extrair sentido, instala-se algo parecido com o que pesquisadores descreveram como desamparo aprendido. A repetição de experiências incontroláveis ensina a inação. A pessoa aprende que seus atos não alteram o mundo e cessa a tentar. Isso não é teoria distante, é um efeito comprovado em experimentos clássicos que mostram como a exposição repetida ao fracasso sem feedback leva à passividade. A solução prática é exatamente o contrário. Recuperar o senso de controle com pequenos experimentos calculados que restauram a ligação entre ação e resultado. O medo da perda de segurança é natural, mas a busca por segurança absoluta tende a manter o homem preso a uma vida inferior. Segurança gerenciada, com passos calculados, permite progresso. Meu conselho: proteja o essencial, experimente com o resto. 3 exemplos práticos. 1. O balconista que quer abrir padaria vende pães aos sábados por 60 dias, registrando vendas e feedback. 2. A secretária que deseja ser consultora oferece serviço simbólico a um ex-cliente e pede depoimentos. 3. O supervisor que teme mudar de carreira faz cursos noturnos e testes de freelances no fim de semana. Perdas são controladas e há aprendizagem concreta. Uma armadilha. Muitos confundem falhar rápido com falhar sem refletir. O essencial é revisar cada queda, registrar o erro, identificar a hipótese que falhou e ajustar. Repetir com correção constrói a ponte para o sucesso. Para você que tem mais de 40 anos e sente que o tempo pesa, proponho um desafio prático de 14 dias. Escolha um erro ou oportunidade que você tem evitado. Em 7 dias, siga os passos. Descreva factualmente o problema, identifique 3 lições e planeje um experimento de 7 dias com critérios objetivos de sucesso. No segundo período de 7 dias, execute e recolha resultados. Ao fim, você terá transformado um medo antigo numa lição real e numa nova direção. Mesmo que o resultado imediato não seja vitória, será a informação que o coloca à frente de quem jamais tentou. Se há algo que aprendi e que paguei caro por não saber no começo, é isto: fracassos honestos e processados são as pedras que pavimentam todas as grandes estradas. Ignore-os e eles o enterrarão. Use-os, documente-os, ajuste e avance, e verá que o homem ao seu lado, que hoje lamenta o que perdeu, poderia ser você se tivesse decidido aprender em vez de se desculpar. Coragem não cai como um relâmpago sobre um homem escolhido. Ela é forjada nos pequenos atos repetidos até que, virando o hábito, se torne parte de você. Não se engane. Esperar pela noite em que me sentirei valente é o mesmo que esperar pela estação perfeita para plantar. E as estações passam. O que distingue o homem que age do homem que apenas sonha não é um momento de iluminação. É um conjunto de decisões simples tomadas dia após dia, até que a coragem deixe de ser esforço e passe a ser reflexo. Pense nisso desta maneira: a coragem é um músculo. Se você evita esforço, ele atrofia. Se você o exercita diariamente, por menor que seja a carga, ele cresce. O segredo é começar com cargas tão pequenas que você não possa recusar. Fale uma frase difícil. Faça uma ligação que teme. Envie uma carta que pode trazer rejeição. Cada pequeno ato é uma repetição que ensina seu corpo e sua mente a responder de outra forma ao medo. Lembro-me nitidamente do tremor na primeira vez que subi a um púlpito para falar. Meus joelhos vacilaram. A garganta secou. Todas as desculpas possíveis passaram pela minha cabeça. Ainda assim,
Abri a boca e pronunciei as primeiras palavras. Aquela primeira fala não foi brilhante, mas foi uma prática que me ensinou algo essencial. A coragem cresce quando você a usa. Cada palavra pronunciada depois foi menos medo e mais matéria-prima para a próxima. Essa experiência me marcou profundamente e me ensinou que a coragem aparece onde a ação se repete. Como então transformar coragem em hábito? Comece por 3 práticas diárias que qualquer homem ou mulher pode aplicar agora. A ação de 2 minutos. Todas as manhãs, escolha uma coisa que você vem adiando por medo e execute-a por apenas 2 minutos. Faça a ligação, escreva o bilhete, dê o primeiro passo. 2 minutos é curto demais para a coragem recusar. A repetição diária transformará essa resistência inicial em impulso. Se teme abrir um negócio, não entregue as chaves da casa. Ofereça um produto por um fim de semana, colha respostas, ajuste. Se teme falar em público, comece conversando por 5 minutos com um pequeno grupo, depois 10, depois 20. Cada etapa vencida é um depósito na conta da sua coragem. A memória humana exagera as derrotas e minimiza as vitórias. Colocar as vitórias no papel corrige essa balança. O gerente que não ousa negociar um aumento pode praticar a conversa em frente ao espelho por 10 minutos por dia e depois marcar a reunião. Em todos os casos, a ordem é a mesma. Pequeno passo, teste curto, registro do que aconteceu, ajuste e nova tentativa. Há objeções comuns e compreensíveis. E se eu perder dinheiro? E se me humilharem? E se eu for velho demais? Pergunte-se isto. O que é mais pesado no final? O arrependimento por não ter tentado ou a perda de algo que pode ser recuperado com aprendizado? A vida mostra repetidas vezes que a paralisia por temor costuma custar mais do que a ação calculada. Quando você age em pequenos passos, gerencia o risco. Quando você não age, entrega seu destino ao acaso. Para solidificar o hábito, adote um ritual diário. Pela manhã, declare em voz alta sua intenção corajosa do dia. Uma frase simples, por exemplo. Hoje, enfrento uma coisa que temo. Em seguida, realize a ação de 2 minutos. E à noite, escreva no seu registro. Repita isso 21 dias seguidos e verá que a resistência diminuiu. A coragem se instala como hábito. Esse período não é místico, é prático. A repetição transforma a exceção em norma. Use também a técnica do ato público. Anuncie a alguém de confiança que fará uma tarefa que teme. Um compromisso externo aumenta a probabilidade de execução. E não confunda falhar com fracassar para sempre. O ato de tentar em público, mesmo que falho, tende a trazer informações valiosas e, acima de tudo, a dessensibilizar o medo. Histórias de homens que escolheram agir confirmam essa regra. Líderes de batalha, governantes e industriais que citei nos meus estudos não esperaram por coragem. Escolheram-na deliberadamente, repetidamente. Ulysses S. Grant, por exemplo, avançou em circunstâncias que teriam detido muitos, não porque não sentisse medo, mas porque decidiu agir apesar dele. Suas decisões repetidas em situação de risco moldaram a coragem que a história lembra. Quando alguém assim começa a praticar coragem diariamente, a esfera de sua influência muda. E vamos ao desafio prático. Durante 21 dias, comprometa-se com o ritual da intenção matinal, a ação de 2 minutos e o registro noturno. Escolha uma medida de coragem que signifique algo real para a sua vida. Uma conversa financeira necessária, uma aplicação para emprego, uma proposta de negócio, e divida em pequenas tarefas. No dia 7, avalie. No dia 14, ajuste. No dia 21, decida o próximo ciclo, já mais forte. Se você faz 40 anos ou 60, o método é o mesmo. Hábito vence idade. Não espere sentir-se herói. Heróis se forjam em repetições, não em lampejos. A cada ato repetido, o medo perde tecido, a coragem ganha fibra. Faça da coragem sua rotina.
e verá que a vida não apenas exige menos da sua coragem, como também começa a lhe oferecer oportunidades dignas dela. A dúvida é um inimigo mais perigoso que o fracasso. O fracasso, pelo menos, nos entrega um resultado concreto, uma lição nítida, um dado para analisar. Já a dúvida nos mantém imóveis, questionando tudo, adiando decisões, esperando por uma certeza que nunca chega. Ela age em silêncio, corroendo a confiança, atrasando cada passo até que os anos passem e os sonhos fiquem para trás. Vi homens e mulheres perderem décadas porque estavam sempre esperando o momento certo. E a verdade é dura. Não existe momento certo. Existe apenas o momento que você decide agir. Penso em Susan B. Anthony, que ousou enfrentar um mundo onde as vozes femininas eram ignoradas. Ela não esperou a dúvida desaparecer, não pediu garantias, não pediu permissão. Quando a sociedade dizia não, ela respondia com ação. Lutou pelos direitos das mulheres numa época em que isso parecia impossível, e cada passo que dava, cada palavra que pronunciava, abria um espaço onde antes só havia silêncio. Se ela tivesse esperado por consenso, aprovação ou certeza, seu nome seria apenas mais um na multidão de vozes caladas. A dúvida transforma pessoas capazes em espectadores da própria vida, fazendo acreditar que só agiremos quando estivermos prontos. A verdade, confiança nasce da ação. Quanto mais esperamos, mais a dúvida cresce, sufocando o progresso. Quando escrevi A Lei do Triunfo, não havia editor nem leitores esperando. A dúvida dizia: e se ninguém comprar? Mas a certeza de agir era maior. Escrevi e aquilo abriu caminho para tudo o que veio depois. Esperar por coragem absoluta teria me paralisado. Se você tem mais de 40, já percebeu como o tempo voa. A dúvida adora usar isso contra você, dizendo: já passou a hora. Mas pessoas da sua idade mudam de vida todos os dias. Não sem medo, mas apesar dele. Para desarmar a dúvida, pegue aquele projeto adiado e dê um prazo curto, concreto e inegociável. Por exemplo, nos próximos 5 dias, farei a primeira ligação. A dúvida não resiste à ação. É como sombra que desaparece quando você acende a luz. Se ainda restar hesitação, pergunte-se: qual é o pior cenário possível se eu agir? Quase sempre, o pior cenário é muito menos destrutivo do que o arrependimento de não tentar. A mente exagera riscos quando estamos parados, mas quando damos o primeiro passo, vemos que muitos perigos eram apenas fantasmas criados pela imaginação. A dúvida não é vencida com mais tempo pensando, ela é vencida com menos tempo esperando. Uma decisão imperfeita hoje constrói mais futuro do que um plano perfeito que nunca sai do papel. Você não precisa ver toda a estrada para começar a caminhar, basta dar o primeiro passo. E quando fizer isso, perceberá algo surpreendente. A dúvida desaparece não porque você encontra respostas, mas porque finalmente deixou de fazer as perguntas erradas. Confiança não é um presente que alguém coloca nas suas mãos. É uma construção lenta, feita de tijolos erguidos com cada ato de coragem. Muitos acreditam que precisam esperar, se sentir confiantes para agir, mas é exatamente o contrário. A confiança vem depois. É filha da ação e não mãe dela. Theodore Roosevelt é um exemplo vivo disso. Frágil, doente e tímido quando menino, poderia ter se escondido atrás das limitações que a vida lhe impôs, mas escolheu enfrentar cada uma delas deliberadamente. Criou para si um programa diário de fortalecimento físico, debate intelectual e exposição pública, mesmo com medo, mesmo tremendo por dentro. E com o tempo, a confiança cresceu como cresce o músculo que é forçado a trabalhar além do que julgava suportar. Eu aprendi isso da forma mais dura. Quando publiquei meu primeiro grande trabalho, as críticas chegaram em enxames. Diziam que minhas ideias eram simplistas, sonhadoras, que eu estava vendendo ilusões.
Eu tinha duas opções: acreditar nessas vozes ou continuar escrevendo. Decidi continuar, e cada página escrita era um voto de confiança em mim mesmo, até que as vozes contrárias já não tinham mais poder. A confiança, descobri, é construída como uma parede de pedra. Cada ato corajoso é um bloco. Cada desafio enfrentado, a argamassa que o fixa. O problema é que muitos esperam sentir-se prontos, como se um dia acordassem cheios de coragem, sem medo algum, e só então fossem agir. Esse dia nunca chega. A confiança não é um estado emocional que aparece do nada. É o resultado de evidências acumuladas de que você é capaz. Cada vez que você enfrenta uma situação desconfortável, cada vez que suporta a rejeição sem desistir, cada vez que age mesmo tremendo, você coleta provas para si mesmo de que pode confiar em suas próprias mãos, na sua mente, na sua voz. Aplique isso de forma prática. Se você tem mais de 40 anos e sente que perdeu o tempo para recomeçar, faça um pacto simples, uma ação diária, por menor que seja, na direção da vida que deseja. Se tem medo de falar em público, comece pedindo a palavra numa reunião de trabalho. Se sonha em empreender, converse com um possível cliente sem oferecer nada ainda, apenas para ouvir. Se quer escrever um livro, comprometa-se a escrever 100 palavras por dia. 100 palavras não assustam ninguém, mas ao final de um ano são mais de 30.000. E mais importante, uma identidade nova sendo construída no processo. Não subestime o poder dos pequenos atos. Cada vez que você atravessa uma barreira, por menor que pareça, sua mente registra "eu consigo". E esse registro se acumula. É como colocar moedas num cofre. Uma ou duas por dia parecem inúteis, mas com o tempo enchem o recipiente. A confiança cresce assim, em silêncio, até que um dia você percebe que caminha, fala e decide de forma diferente. Não porque o medo desapareceu, mas porque você parou de deixá-lo no comando. Há uma técnica que costumo recomendar. Ao final de cada dia, escreva 3 momentos em que você agiu apesar do medo. Podem ser mínimos: uma pergunta feita numa reunião, uma ligação que você evitava, uma decisão que vinha adiando. Em 30 dias, você terá 90 provas de que está se tornando uma pessoa mais confiante. A mente não argumenta contra fatos, ela se curva diante deles. Confiança não é arrogância nem ausência de dúvidas. É a tranquilidade de saber que, aconteça o que acontecer, você saberá lidar. E essa tranquilidade só nasce quando você se expõe ao risco controlado, aprende com os erros e continua avançando. O segredo está em não esperar pelo sentimento certo para agir, mas em agir para produzir o sentimento certo. E quando você age dia após dia, a confiança deixa de ser uma esperança distante e passa a ser uma característica permanente da sua personalidade. Quero propor algo que pode transformar a sua vida de uma forma que você talvez nem imagine. Mas para isso, será preciso coragem de verdade. Não aquela que a gente sente quando tudo está calmo e sob controle, mas a coragem que nasce quando olhamos para o medo e escolhemos agir mesmo assim. Durante os próximos 7 dias, faça uma coisa por dia que você vem adiando há meses ou até anos. Não precisa ser algo grandioso, apenas algo que o medo tem usado como desculpa para manter você parado. Se há uma ligação que teme fazer, faça. Se existe uma conversa difícil que tem adiado, marque para hoje. Se tem um projeto que sempre sonhou começar, dê o primeiro passo, apenas um passo. O compromisso é simples. Uma ação diária por 7 dias contra o medo. Por que esse desafio funciona? Porque o medo sobrevive do adiamento. Ele cresce na escuridão da espera. Mas quando você age, mesmo tremendo, mesmo inseguro, ele começa a perder o poder. Cada ação é como um furo nas paredes da prisão que ele construiu ao seu redor.
No primeiro dia, você pode sentir o coração acelerado, a mente inventando 1000 desculpas para não fazer. Mas quando termina, percebe que não era tão difícil assim. No segundo dia, a resistência é menor. No terceiro, você começa a sentir uma confiança estranha, como se algo dentro de você tivesse despertado depois de um longo sono. Eu já vi homens e mulheres comuns mudarem destinos inteiros com esse exercício simples. Um amigo meu adiou por anos o sonho de abrir um pequeno negócio porque temia perder suas economias. Quando finalmente fez o desafio, começou oferecendo seus produtos por um fim de semana, em escala mínima, apenas para testar. O que descobriu não foi apenas que tinha clientes, mas que a ansiedade que o paralisava era infinitamente maior do que o risco real. Outro conhecido, com mais de 50 anos, temia falar em público. No primeiro dia, leu um pequeno texto para 3 pessoas. No segundo, fez uma pergunta numa reunião. No 7º dia, já aceitava convites para apresentar suas ideias para grupos maiores. O medo não desapareceu de repente. Ele foi encolhendo conforme as ações aumentavam. 7 dias podem parecer pouco, mas, na verdade, eles quebram um ciclo que muitas pessoas alimentaram durante décadas. Aquele ciclo de esperar sentir coragem, esperar a situação perfeita, esperar o medo desaparecer. Ele nunca desaparece sozinho. A ação é o remédio. A ação é a chave que destranca a porta. Ao final dos 7 dias, você não será mais a mesma pessoa. Talvez os resultados externos ainda sejam pequenos, mas dentro de você, algo muda para sempre. A certeza de que pode agir mesmo sem garantias, de que não precisa esperar pela permissão de ninguém para avançar. E é isso que constrói um novo futuro. Não promessas vagas, não pensamentos positivos isolados, mas a prática diária de desafiar os limites que o medo impõe. Um ato por dia, 7 dias seguidos. Ao final, você verá que não era a vida que estava parada, era você. E descobrirá, talvez pela primeira vez em muito tempo, que a liberdade sempre esteve ao alcance das suas próprias mãos. Se existe uma verdade que precisa ficar gravada na sua mente após tudo o que conversamos aqui, é esta: o medo só tem o poder que você entrega a ele. A cada dia em que você age apesar da insegurança, uma corrente se quebra, uma parede invisível desmorona e um novo espaço de liberdade se abre dentro de você. E é exatamente isso que constrói não apenas conquistas externas, mas uma vida mais forte, mais consciente e mais digna. E já que você está decidido a continuar crescendo, o próximo vídeo está logo aí, esperando por você. Nele vamos subir juntos mais um degrau nessa escada de sabedoria, para que você se torne ao menos 1% melhor do que é agora. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Estarei esperando você no próximo vídeo para seguirmos juntos nessa jornada.